E para servir o Senhor, o maior milagre é a conversão. Sabedoria 3, no versículo 7, no versículo 10, vai dizer que desgraçado é aquele que é falta da sabedoria e da disciplina. E eu tenho certeza, pela palavra de Deus, como se vê agora, que aqui no meio de nós não há um só desgraçado. O que significa a palavra desgraçado? Afastado da graça de Deus. E se nós estamos aqui debaixo desse tempo sagrado, porque nós confiamos no Senhor. É verdade ou mentira? Nós confiamos no Senhor, então você está buscando a sabedoria de Deus. E a disciplina é deixar a palavra de Deus, é deixar o Espírito Santo lapidar a nossa vida. Tem disciplina. Eu sou do Senhor, eu sou mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, então todos os dias eu vou buscar o Senhor na minha vida. Isso é disciplina de conversão, e os milagres de poder de Deus vai acontecer. E você pode ter certeza, se você se entregar a Deus para fazer esse milagre na sua vida, você nunca mais será a mesma mulher, você nunca mais será o mesmo homem. Amém? Então vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo de 1 a 5. 4, versículo de 1 a 5. A edição da Maria, número 1545. Amém? Primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo de 1 a 5. Assim, pois, como Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, que padeceu na carne e rompeu com o pecado, a fim de que, no tempo que lhe resta no corpo, já não viva segundo as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Bastai-vos do tempo passado que tenhais vivido segundo os caprichos dos pagãos, em luxúrias, concupiscências, embriaguez, coxias, bebedeiras, criminosas idolatrias. Estranho eles agora, que já não os lanceis como eles, no mesmo desregramentos da libertinagem. É por isso que os cobrem de calúnias. Eles darão conta àquele que está pronto para julgar os vivos e mortos. Amém? Então a conversão, como eu falei, é algo maravilhoso na vida do homem e de uma mulher. É isso que Deus tem mais na nossa vida. Ela é preciso de ser experimentada como homem e mulher de Deus, experimentar essa graça de viver convertido na presença de Deus. Essa semana me deparei, por isso é importante a gente iniciar a Deus na oração e ter uma sintonia com Ele sempre, trabalhando, andando na rua. Deus é aquele que faz milagres em pequenos detalhes, e às vezes a gente fica esperando grandes milagres na presença de Deus. Se você não conseguir ver Deus nos pequenos detalhes, está faltando algo. Os grandes milagres acontecem nos pequenos detalhes. Levantar um defunto, fazer um paralítico andar, ou qualquer tipo de enfermidade, isso é consequência, mas nos pequenos detalhes, Deus nos mostra grandes milagres. Essa semana, Deus sintonia com Deus andando na Rota Nova. Eu vi um homem que eu nunca vi na vida. Eu lembrei dessa pregação aqui hoje. O Senhor suscitou isso no meu coração. Um homem pedindo carona, andando ao contrário do destino no qual ele queria ir. Sabe como é que se faz isso? Ele pedindo carona para cá, mas andando para lá. Eu nunca vi isso. Eu já fui caroneiro no Brasil, daqueles mesmo roxos. Eu nunca vi isso. A pessoa pedindo carona para lá, mas andando ao lado oposto. Fazendo assim, todos os carros passaram. Eu falei, que interessante. Eu já vi a pessoa assim, né? Está querendo ir para lá e vai andando. Tipo assim, essa carona aparecendo, eu estou caminhando para de lá. Você sabe o que Deus fez para eu lembrar? A gente assim às vezes. A gente quer seguir a Deus, mas a gente vai no caminho oposto. A gente quer ir para o lado de Cristo, a gente vai no caminho oposto. A gente quer ser santo, mas a gente está caminhando no caminho oposto. A gente deixa as coisas do mundo
qual a gente dorme. E ela gritou brutamente comigo lá de cima. E eu subiu aqui na carne na hora. Eu falei, poxa, o que esse cara vai pensar no telefone? Que eu vivo aqui dentro de casa, no inferno, isso não é verdade? Aí só olhei para ela assim, eu acho que ela viu assim, vai vir louca aí. Aí conversei, não sei, então eu falei para ela, eu não sabia que a comida estava pronta. Desculpa, daqui a pouco eu vou lá. Aí eu falei, Senhor, me dê sabedoria. Aí desci para baixo da casa, quando eu cheguei na cozinha, o homem antigo, se eu agisse na carne, eu ia criar uma confusão tremenda. Mas eu pedi sabedoria a Deus. Eu desejo conversão. E Deus olhou para mim no silêncio. Cheguei para ela e falei assim, Luciana, que vergonha. Você sabe que aqui dentro de casa nós temos experimentado um pedaço do céu? E Deus quer que a gente testemunhe isso. O que você fez no telefone, você gritou perto de mim, e alguém escutou tudo lá. O que ele vai pensar? O oposto daquilo que a gente vive aqui dentro de casa. Ela acha que a gente vive um pedaço do inferno. Ela ficou toda sem graça, até hoje ela não deu um dia, ela ficou toda sem graça. Os meus filhos também sabem no qual que a gente vive, realmente um pedaço do céu dentro de casa. Viu que a mulher tem toda a razão. E se eu agisse ali, quando um homem carnal tinha chegado no lugar, talvez no casamento teria reclamado. Mas a conversão, deixar o Senhor manipular, lapidar a gente, lapidar a gente. Por isso que essa palavra tem tudo a ver com sabedoria do 3:10, como eu falei. Nós aceitar, buscar a sabedoria de Deus, ter disciplina, saber agir no momento certo. O que eu tenho que fazer agora? Eu sou um homem espiritual. Como será o meu posicionamento? E São Pedro vem nos falar que nós somos diferentes agora, já não andamos mais como os pagões no passado. É engraçado que esse tema aqui, da carta de São Pedro, no título da Ave Maria, esse romper com a vida carnal. Nós católicos, às vezes, nós amamos, quando diz assim que a palavra de São Mateus 16, a partir do versículo 16, que fala que Jesus fala, Pedro, tu és rocha, em cima dessa pedra edificarei minha igreja, e nem a porta dos infernos prevalecerá contra ela. A gente católica, às vezes, se sente orgulhoso, porque ali o Senhor fala no singular, não fala em igrejas. Então isso, ou seja, nossa igreja, até o 1517, era somente a igreja de Cristo. Hoje, graças a Deus, nós temos o nosso irmão evangélico, mas ali nos dá orgulho de saber que Deus está falando diretamente, primeiramente com a igreja católica. Mas enquanto nós, São Pedro vem falar para nós, rompe com a vida carnal, a gente não quer essa palavra. Nós pegamos São Pedro numa parte, mas não queremos São Pedro na outra. E hoje, Deus vem falar através dessa palavra, através da palavra de Deus que é viva, através de São Pedro da nossa vida. Romper com o homem antigo, romper com a mulher antiga. Isso que Deus quer para nós. Isso que Deus quer para a nossa vida. Romper. Provérbios 14:12 vai dizer: há caminhos que parecem bom ao homem, mas ele leva à morte. E Deus quer te dar um caminho de vida essa noite. Não só contar com o Senhor no momento de dificuldade, não só contar com a misericórdia do Senhor na hora da morte, mas contar com o Senhor a cada segundo da vida. E para contar com o Senhor a cada segundo da vida, somente a vida de conversão que nos dá esse saber. Somente a vida de conversão. Somente a vida de conversão. O exemplo vale muito para nós. Aquele meu amigo que está filmando ali, ele estava comigo há 3 semanas atrás. Nós vimos do barzinho de Jesus em Fabien, e eu parei para ser pai para pagar o homem do dom, e aquele homem foi brutamente comigo. Ele me fez uma agressão, e a minha vontade, como um homem olhando para o lado da carne, eu falei, ela não conhecia. A vontade minha era fechar a mão. Eu disse, o que é isso que está acontecendo? Esse cara está muito comigo demais. E ele foi super ignorante. A vontade minha era fechar, mas eu tinha que falar assim: cadê o homem espiritual? O homem carregado de morrer, tinha que morrer.
tinha ocorrido aquele homem carnal quando Jesus morreu na cruz. Tinha que ser crucificado. Eu tive que passar para ele outra frase. E aquele homem pediu dinheiro, pediu um papel brutamente sem motivo nenhum. E eu fui, como um pai de criança, eu me perdi, porque o bilhete perdeu dentro do carro. Eu coloquei a prata no lugar lá onde ele trabalha, assim, o carro nem encostado, aonde ele recebe o dinheiro. E ele esperando o outro papel, na hora que eu fui dar o papel, ele falou assim: pega a prata que você colocou aí, coloca na minha mão agora. Eu falei assim: daqui a pouquinho está tranquilo. Olhava para mim de novo. Eu falei assim: só com ele eu não consigo ficar aqui. Porque ele me liga para a polícia na frente do preso, mas eu não posso ir embora de assim aqui. Mas eu falei para ele: eu tenho que mostrar a outra face. O homem carnal, apesar de sempre errar, mas eu estou em combate, ele precisa vencer. O homem espiritual precisa vencer o homem carnal que está aí. É disso que o São Pedro está falando. E ele ia testemunho. Eu peguei, falei para ele: desculpa, meu Senhor, o dinheiro está aqui. O dinheiro está aqui. Aí minha mulher falou: você é doido? Eu falei: não sou, eu estou. É o novo homem que eu tenho que mostrar. E é isso que Deus quer de nós. Que você mostre a nova pessoa que você é em Cristo Jesus. Vamos errar? Vamos. Eu mesmo, quando o Carlos me convidou para vir cá, eu falei: Carlos, a sua comunidade vai jogar mais responsabilidade nessa cidade. Porque se ele é muito pobre, eu vim aqui uma palavra na teoria, no qual eu tenho vivido. E você sabe que eu partilho com o Carlos direto, como a gente tem desejado essa cidade. Então eu tenho mais compromisso. Como foi hoje, então me preparei para estar aqui hoje, para que Cristo venha testificar no seu coração que a vida dele vale a pena. Hoje, 9 pela manhã, eu pedi a paciência do meu filho, graças a Deus, eu não cheguei a levantar para ele. Mas na hora que eu fui rezar, falei: Senhor, eu queria que meu dia fosse perfeito hoje, que poderia acontecer. Mas é a luta, a gente erra. Então precisa ter um equilíbrio. O homem que está em conversão, a mulher que está em processo de conversão, tem que ter um equilíbrio. Você não pode ser assim: eu estou nem errado de novo, eu não presto, comigo não tem jeito. Então eu errei, mas eu não posso ser melhor depois daquele momento. Aí você vai gerar um equilíbrio, e assim Deus vai começar a agir na gente. Então eu fiz a minha oração e fiz uma oração com Deus. Eu falei: não, eu vou rezar um texto do meu filho hoje. E rezei o texto para ele, para que eu possa ter mais paciência com ele. Assim é a vida, gente.